Está começando o Rede de Olhares, que é o programa produzido pela televisão da Universidade de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, parceira do canal Futura. Você costuma olhar o céu? Você sabe reconhecer as estrelas, os planetas? Sabe diferenciar uma estrela de um planeta? Se você não sabe, não fique chateado. A maioria de nós não sabe mais fazer isso. É por isso que nós decidimos fazer um programa, fazer um Rede de Olhares, para poder mirar o céu e descobrir que relação é essa que nós, enquanto seres humanos, temos com o cosmos. E para falar a respeito dessa relação que nós temos com o céu, hoje comigo aqui no programa, o capricorniano Marcos Mantovani. Oi, Adri, tudo bem? Bem? Tudo certo. Vamos falar de céu? Um assunto muito legal, né? Céu, vários aspectos para falar sobre esse céu que está no nosso imaginário, né? A gente recebe vários convidados, Adri. O pessoal do bairro Cruzeiro, que é um bairro aqui de Caxias que algumas ruas levam o nome de constelações e estrelas, muito legal. A gente recebe também o Rômulo Paulo de Moura, que trabalha com agricultura e tem uma relação toda também peculiar com o céu. Luciano Katienko já foi campeão brasileiro de paraglider, também tem esse contato muito íntimo. E na nossa atração artística, Adri, a Karina Benato, que vai declamar poesia daqui a pouco. E para a gente fazer as amarrações, conosco aqui o Nivaldo. Seja bem-vindo, Nivaldo. E também o Paulo. Eu vou começar contigo, Nivaldo, porque assim, abrir o programa falando dessa relação que a gente está perdendo com o céu, isso não é só impressão, né? Parece que as pessoas já não sabem muito ou não conseguem mais olhar para esse céu super lindo que a gente tem sobre nós. Pois é, né? Se a gente partir do pressuposto de que toda cultura antiga se estrutura a partir de uma relação com o céu, quando você precisa cultivar a terra, conhecer os humores da terra, né? Então, isso é fundamental, estar conectado com o céu, observá-lo, a lua, o sol. O nosso calendário surge dessa relação com esses luminares. E aí, a partir da sociedade industrial, não é? Quando você primeiro já vai não vai ter mais o céu limpo, não é? A fuligem das indústrias não vai te deixar mais olhar as estrelas. A feia fumaça que sobe e apaga as estrelas, como diz a canção do Caetano, né? Você já começa a se desconectar. As cidades começam a crescer e vai perdendo aquela relação do que os antigos tinham de cosmos, não é? Uma ordem integrada, conectada com alguma coisa superior, que é esse modelo do céu, que sempre foi um modelo de ordem. Os ciclos se repetem sempre, né? Então, você criar uma cidade, criar um núcleo baseado nessa relação, que é para você fugir do caos, a desordem, o desconhecido, o apavorante, né? Então, hoje, quando a gente perde essa leitura do céu, a visibilidade dele, perde essa conexão simbólica também que se tinha, os rituais, a observação das estações, né? Pela sociedade industrial, dá um vazio, o caos assusta. E acho que tem porque o Nivaldo falou dessa relação mesmo, dessa cidade que vai crescendo, né, Paulo? Como é que a gente faz? Porque nós estamos perdendo espaços de céu quanto mais essas cidades crescem. Eu acho que o céu estabelece muito esse parâmetro, esse limite, essa delimitação de um lugar, de um espaço, né? E eu acho que a cidade, o tamanho da cidade impõe isso. A gente sempre pode ver o céu em qualquer cidade, por mais vertical e densa que ela seja. Mas a gente vai ver ele em pequenas nesgas, em pequenas faixas. O excesso de informação, né, o tumulto da cidade é que nos impede da conexão com o céu, o que me parece. Então, talvez, quanto maior a cidade, quanto mais metropolitano, mais a necessidade do homem encontrar no céu e nos outros elementos do meio ambiente essa questão de restabelecer a relação com o seu meio. Qual é o seu lugar? Eu acho que o céu ele define o nosso lugar primordial, né? Ele é a calota celeste que diz, bom, esse é o nosso universo, existem outros de lá. E a cidade, ela acaba impondo isso, assim, eu acho que tem muito uma relação com a proporção, com o tamanho de cidade, né? Então, quanto maior a cidade, talvez mais roubado é o nosso céu e mais a necessidade de retomar o contato com ele. Adri, eu faço uma conexão com essa fala, muito interessante a diferença do céu para quem mora na cidade e para quem mora no campo, né? Eu fui até o ateliê do Frei Celso Bordignon, aqui em Caxias do Sul. Ele tem um trabalho muito legal com esculturas e pinturas e ele fala um pouquinho também sobre os céus, as diferenças dos céus para ele. Vamos ver. Na cidade eu quase não olho para o céu, porque a cidade é muito iluminada.
Quando eu vou para o interior, eu gosto de me deitar na grama e olhar para o céu, porque lá não tem muita luz, aí tu enxerga melhor as estrelas. E essas luzes todas que estão lá, eu acho que estão dizendo alguma coisa para nós, né? Estão apontando para algo maior, né? Mesmo de noite, tu tem algum sinal que diz, olha, tu é pequeno, isso aqui é muito maior que você. Na arte, na história da arte, tu vê, existem muitas representações do céu, né? Como assim, todas as categorias de anjos, Cristo no centro, no trono, né? E Nossa Senhora, os anjos cantando, os santos louvando, né? São concepções, né, de céu também. A lua era uma deusa, o sol era um deus que ele se escondia e depois eles ficavam com muito medo que esse Deus não retornasse no outro dia para iluminar o dia, né? Então à noite então eles se consolavam com a deusa mãe, que era a lua, né? Para mim, céu, paraíso seria assim, um dia de domingo bem ensolarado, na casa da avó, a mãe, a avó, fazendo uma comida muito gostosa e nós, primos, crianças, irmãos, brincando no jardim, no pomar, colhendo fruta, brincando com os cachorros, jogando bola, sem tempo. Essas as palavras, então, do Frei Celso Bordignon, dizendo as diferenças, as impressões que ele tem do céu. Eu recebo aqui o Michel Nuno, presidente da Associação dos Bairros do bairro Cruzeiro aqui de Caxias, né? Agora, o nome do bairro, ele tem a ver com Cruzeiro do Sul, né? Queria que você explicasse um pouco essa relação com o céu do bairro. Cruzeiro do Sul. Na década de 60, mais ou menos, tinha poucos prédios na cidade, né? Então, o pessoal tinha aqui um pavilhão do lado de Lourdes, que o símbolo da primeira firma ali era o Cruzeiro do Sul, né? Então, eles queriam vir para o lado de casa e diziam, vamos lá para o Cruzeiro do Sul, vamos lá para o Cruzeiro. Nós queremos para aquele lado, pedir uma informação, né? Onde ficar? Ficar perto do Cruzeiro do Sul. Então, surgiu o nome do bairro, ficou Cruzeiro do Sul, e aí surgiu várias ruas com o nome de constelações, né? Deixa eu conversar com o teu amigo, seu nome, por favor. Irineu Peroquim. Mais ou menos quantas ruas aí levam o nome de estrelas, constelações no bairro Cruzeiro? 4 ou 5, acho. Pode dizer para nós quais são esses a Lua nomes? Estrela, a Sagitário, a Capricórnio, a Sírias. E pelo fato de vocês morarem num bairro um pouco afastado do centro, menos luzes, tem uma diferença, uma relação diferente com o céu? Com certeza. À noite ele dá para enxergar bem o céu. Deixa eu escutar aqui mais um morador. Tudo bem? Tudo tranquilo. O céu, se vê o céu bonito ali do bairro Cruzeiro? Como é que é? Sim, até porque o bairro Cruzeiro, não só no bairro Cruzeiro, mas são lugares altos de Caxias do Sul e tu vê o céu bem limpinho. Tá certo, obrigado. Adri? São nomes de signos, né? Vamos falar disso porque não tem como a gente falar de céu sem falar de astro, sem falar dessa relação que a gente estabelece também com os nossos signos e essa curiosidade, né, Nivaldo? Essa relação primordial, extremamente necessária, como eu falei antes, de dar um sentido organizado para a vida na Terra, conectando com o céu, não é? É o que a gente chama de astrologia. A relação entre o macrocosmos, um modelo organizado, cíclico, perfeito, com a repercussão disso, a conexão disso naquilo que está aqui embaixo, nessa esfera daqui de baixo, como o Paulo falou, não é? Então, toda a cultura tradicional tem a sua astrologia, ou teve. Você precisa conhecer, como eu falei antes também, os humores da Terra, associando isso com as estações, com os ciclos da Lua, não é? Então, toda a cultura construiu, não é, um calendário em cima disso, usando seu repertório mítico, seu imaginário, né? Então, a gente tem aqui no Ocidente um conhecimento astrológico que data de pelo menos 6.000 anos, pegando todo o caudal dos antigos mesopotâmios, babilônios, egípcios, não é? E depois os gregos assimilando tudo isso, os romanos pegando de volta, e os romanos conquistaram o Ocidente inteiro, legando para a gente esse tipo de formatação. Mas a gente tem uma astrologia no Oriente, astrologia hindu, astrologia chinesa, tinha aqui uma astrologia dos incas, dos maias, os nossos índios aqui no Brasil também. Tudo conectado com o céu. Você não pode se desconectar
desconectar do céu para construir uma vida organizada na Terra. Esse é o nosso desafio, como é que a gente perde esse céu no mundo urbano contemporâneo, né? Onde é que ele está? Né? Adri, vou falar aqui com o seu Rômulo Paulo Demore, que trabalha com agricultura, né? Seu Rômulo, como é que é a sua relação no campo, essa relação com o céu mais próxima? Você tem que olhar para o céu, tem que saber se vai chover, se não vai chover. Tem essa relação? Tem. E eu vou falar um pouco do que os meus pais, meus tios me passaram, né? Então, por exemplo, no entardecer, que a gente enxerga aqueles riscos vermelhos, então era um sinal de tempo bom, né? Que até posso introduzir por italiano, porque tem uma... Então, nuvole rosse la sera, bom tempo se espera. Então, ao contrário de manhã, esses riscos vermelhos, então, indicava a chuva próxima. Então, a chuva próxima. Nuvole rosse la mattina, piova despertina. Vamos traduzir? É que seria a nuvem vermelha de manhã, então chuva próxima. E de tarde, então, seria as nuvens vermelhas, aqueles riscos vermelhos, que indicava tempo bom. E olhar para o céu no campo, onde você não tem luzes da cidade que atrapalham, como é que é essa visão? É maravilhosa. Tu enxerga aquelas estrelas, noites de luar, uma coisa maravilhosa, coisa de Deus mesmo. Obrigado, seu Rômulo. Que maravilha, os humores da terra. Legal, né? Relacionado ao céu. Interessante. Vamos falar de poesia, né, Kari? Porque poetas, românticos, um monte de artistas sempre tiveram essa relação quase simbólica com o céu. É verdade, Adri, não tem mesmo, ouvindo, né, todos os comentários aqui, é realmente a frase que fica essa, não tem como não se conectar para poder trabalhar, principalmente a arte, eu acho que é uma coisa tão forte, né, que vem com tanta vibração, e o céu é inspirador, né, é muito inspirador, e sempre será. Então a gente vai para o intervalo, assistindo a apresentação inspiradora da Kari e volta na sequência. Um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhou para o céu e viu uma estrela. Imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos, ela no céu, ele no mar. Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela se encontrar. Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém até hoje pode afirmar. Só sei que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. Te dou um céu cheio de estrelas, feita com caneta Bic, num papel de pão. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, que é o programa produzido pela televisão da Universidade de Caxias do Sul, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Nós que somos parceiros do canal Futura. Hoje nós estamos falando sobre a relação que nós, enquanto seres humanos, temos com o céu, com o cosmos. Né, Mantovani? Pois é, Adri. Já vimos algumas opiniões diferentes, né? Pessoas que moram no campo, outras que moram na cidade. Nosso convidado aqui é o Luciano Katienko, Adri. Ele já foi campeão brasileiro de paraglider. Em 2005 foi considerado o terceiro melhor paraglider do mundo. Luciano, qual é a tua relação com o céu? Fica tão perto ali, né? Esse imaginário nosso, né, do céu, tu está ali cotidianamente bem perto, né? Quando fala do céu é um assunto muito amplo, né? Eu me considero um viciado no céu, porque quando eu não estou voando, eu estou acompanhando o que acontece no céu. Nuvens, a natureza. Então eu sou viciado no tal do céu. Eu adoro ficar curtindo, ficar vendo o efeito da natureza, o que acontece, o que deixa de acontecer, o porquê acontece. E no decorrer dos anos tem mudado muito esses efeitos. Então o aumento das cidades, o crescimento das cidades, o aumento da luz,
Isso muda muito. Eu acredito que o atleta deva virar, de certa forma, um perito em céu, né? Você tem que fazer a leitura muito rápido de nuvens e ventos. Como é que é isso? Muito rápido, e tu tem que conhecer o que pode acontecer nesse curto período de tempo. Então, o pensamento tem que ser muito rápido e as decisões também têm que ser rápidas. Se fosse resumir numa palavra, o que o céu representa para ti? É o universo. Eu acho que o céu comanda tudo. Eu queria poder aprender mais sobre o céu. Obrigado, Luciano. É porque o céu é muito misterioso. E a gente fica sempre pensando, será que existe vida em outros planetas? E eu bati um papo, Marcos, com o professor Hernan, ele que é professor e diretor do Museu Internacional de Ufologia. E eu perguntei para ele, será que existe vida, assim, em outros planetas? Vamos conferir? Nós acreditamos que exista uma imensa possibilidade de vida extraterrestre no universo. Inclusive aqui na nossa galáxia pode existir centenas de milhares de possibilidades de vida. Desde uma vida primitiva, bacteriológica, naturalmente, até uma vida mais complexa, elaborada vegetais, animais e quem sabe até mesmo a própria vida inteligente. Nos dias de hoje, é que o ser humano deixa de olhar para o alto, o ser humano se liga muito às condições básicas e esquece de como é importante essa exploração do universo. Então, quando nós estamos numa noite estrelada, por exemplo, quando nós estamos numa noite olhando para a Lua, por exemplo, a gente se desconecta com a Terra e sente aquela chamada que eu uso muito nas minhas conferências, aquela solidão cósmica, aquele sentimento que você tem que parece que você não é daqui, que você é de um outro lugar, né? Que você faz parte de um todo. Só que acontece, os grandes centros urbanos não nos permite, muitas vezes, nós contemplarmos, admirarmos ou sonharmos olhando o universo lá fora, e nós ficamos muito enraizados nas nossas limitações. Ô Paulo, vou perguntar para ti, se tu acredita que existe vida em outros lugares? E principalmente, né, dessa relação que a gente estabelece com o mundo. Nossa, as últimas notícias mais recentes teve a redescoberta do Plutão, o Hubble aí que está com 25 anos, os outros satélites que também estão trazendo cada vez mais fotografias lindas desse espaço todo. Tu, enquanto ser humano, o que tu pensa disso? Não posso dizer que eu acredito piamente, né? Eu não creio e nem descreio. Eu acredito que né, o tamanho desse infinito, tudo que tem além deste nosso espaço, desse nosso lugar, a imensidão, tamanho que pode ser que tenha, né? Eu sempre fico como aquela assim, querendo, né, vislumbrar, querendo ter sinais. Agora mesmo essas sinalizações das fotos, dos outros universos, assim, parece que confirmam aquela, bom, existem outros lugares, né? Existem outras, devem ter outras vidas, mas eu acho que junto com todo esse universo de carga simbólica que a gente está vendo aqui nessa conversa, eu acho que isso reforça justamente os sentidos, né? O significado do nosso lugar, né? E a importância de que a gente construa essa relação, né? Porque pensando em espaço, eu acho que a gente torna o espaço um lugar quando a gente estabelece esses vínculos emocionais de significados, né? Então eu acho que assim, a perspectiva de vida num outro lugar reforça a necessidade da gente estabelecer laços com o nosso lugar, com o nosso meio, com o nosso respeito. Isso pode não ser importante para algumas pessoas, mas para quem gosta, né, de que essa carga assim, de relação, de significado com o seu meio é importante, eu acho que ela fortalece o vínculo com o nosso próprio lugar. Mesmo que haja vida em outro lugar, eu acho que a gente deve valorizar a vida aqui, a nossa vida, o nosso lugar. Isso é um paradoxo, né, Nivaldo? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa exploração... Não, são várias coisas. A gente tem, primeiro, o fato de não olhar muito mais para o céu. Mas aí tem essa exploração toda do universo que está sendo feita. E essa questão aí que o Paulo está trazendo, que é também das relações muito próximas, do microcosmos, que é importante, e do interior. Queria que tu falasse disso. Exatamente, né? Eu acho que assim, essa perda do céu, um dado terrível, né, para a nossa constituição psíquica, que nos deixa desnorteados, né, sem referência, é a partir disso que você vai buscar qualquer saída, qualquer tipo de organização para você voltar a se cosmificar.
não é? Então, o céu está dentro da gente, não é? Como o Guimarães Rosa falava que o sertão está dentro da gente, acho que esse céu também, a gente herda um conhecimento muito antigo, não é? Mesmo quem não está no campo, que perde a visualização direta, que está na engrenagem da cidade, ainda assim se sente, não é? Estimulado a prestar atenção em todo esse noticiário, as pessoas gostarem de ver os fenômenos celestes. Agora, no mês de julho, a gente teve uma conjunção belíssima de Vênus com Júpiter, ficou um bom tempo no poente, e isso virar notícia e as pessoas quererem achar um jeito de olhar. Sei lá, eu acho que a tentativa que todo mundo tenta, até ler o horóscopo do jornal, uma tentativa psíquica de ver que as coisas têm uma certa ordem, ou saber quais são os humores da vida, são tentativas de resgate desse céu, não é? Então, tá longe ou tá perto, a gente precisa dele, né? Adri, nós temos aqui no estúdio também mais moradores do bairro Cruzeiro aqui de Caxias do Sul, bairro que tem um nome por causa do céu, né? Como é que é o seu nome, por favor? José Luiz. Como é que é viver nesse bairro com o nome de Cruzeiro do Sul, né? Na verdade, eu acho que os antepassados que colocaram o nome de Cruzeiro do Sul acertaram em cheio, porque o cosmo todo, ele tem uma energia, e essa energia se reflete no próprio bairro, no dia a dia do bairro, né? Claro. Então, a gente tem ali Rua Órion, Rua Estrela, Rua Centauro, todas as constelações ali. E, na verdade, essa energia que tem lá em cima se reflete nos moradores, no dia a dia, na comunidade toda. Como é seu nome? Pode, por favor? Seu nome? Rosilene. O que é um céu bonito para a senhora? Tanto azul, para mim, tá lindo demais. Tá certo. Estrelado, muito bonito. Muito obrigado. Eu quero escutar mais um pouquinho aqui os outros moradores. O que é um céu bonito para você? É o céu noturno? É o céu diurno? O céu noturno bem estrelado é lindo. Não tem igual, né? Eu acho que diz muita coisa aí. Teu nome? É Douglas. Obrigado, Douglas. Quero escutar aqui do seu nome. Alberto. O que você mais gosta de observar no céu, Alberto? As estrelas, né? As estrelas é a melhor coisa que tem. Tem alguma estrela predileta? Todas. Passa aqui de novo para o Michel. O que é o mais bonito para ti no céu, Michel? Para mim, o mais bonito no céu acho que é o Cruzeiro do Sul, né? Por isso que o nosso bairro já ficou o nome de Cruzeiro do Sul. Todo mundo olhava para aquele lado e dizia, vai lá perto do Cruzeiro do Sul. Então, acho que isso aí... Hoje sou privilegiado em ser presidente do bairro e tenho orgulho por causa do nome do nosso bairro. Tá certo, obrigado. Ô Marcos, o pessoal estava falando das estrelas e do Cruzeiro do Sul, né? Eu baixei há pouco tempo um aplicativo no celular que ajuda a gente a olhar para o céu e a identificar as nossas estrelas, então ajuda bastante. E aí, que mirando assim para o alto, eu encontro uma constelação que é de Camaleão, que a gente tem inclusive a imagem, porque eu fiz uma fotografia, olha lá, ó. A constelação de Camaleão é uma constelação que eles chamam de semipolar, que seria do hemisfério sul. É uma constelação que fica assim do lado esquerdo da Cruzeiro do Sul, fica no oblíquo. Tem que olhar assim numa noite super estrelada, bonita, limpa, a gente consegue enxergar. Então, o camaleão, você vê, né? Tá lá no espaço. Tem nosso alguma símbolo, coisa né? aí, né? O símbolo do nosso programa, né? Bom, para finalizar, eu queria ouvir de ti, Nivaldo, como é que a gente pode fazer para se reconectar com esse céu, hein? Eu acho que, antes de mais nada, tendo a chance de observá-lo, prestar atenção nas estações, minimamente esses resquícios de natureza que a gente ainda tem na cidade, não é? O céu, o reflexo dele está na natureza, não é? Está nesse relógio refletido aqui embaixo. Então, prestar atenção na mudança das estações, prestar atenção nas estrelas quando der, não é? Estar em contato com esse céu interior, achar seu eixo, seu norte, né? Seja onde ele estiver, né? O céu simbólico. E para nós, Paulo, bem rápido, como é que a gente faz? Olha, eu acho que além dessa conexão sensível de perceber todos os movimentos, né, a luz que vem dessa abóbada celeste, é também ter a sensibilidade de valorizar os espaços vazios, né, os espaços livres, aqueles que pela sua ambientação permitem que a gente restabeleça essa conexão com o céu e com todos esses valores, né, que vem com ele. Adri, eu faço um convite para quem nos assiste de casa. Se você quiser saber um pouco mais da programação da UX-TV, você pode entrar no nosso site www.uxtv.com.br e acompanhar todos os nossos programas que a gente faz aqui diariamente. E a gente vai ficando por aqui. O tempo está acabando. Eu quero agradecer
agradecer a participação de todo mundo que esteve conosco, hoje falando a respeito do céu, o nosso corpo celeste. Agradecer ao pessoal de casa também, ao Marcos que esteve comigo. Cara, e a gente encerra contigo com mais uma apresentação inspiradora de céu. Obrigada mais uma vez, gente. Até a próxima. O mar azul, o sábado, liguei para o céu, mas dava sempre ocupado.